Amados irmãos, este é o Ministério Fé, Milagre e Salvação em Cristo Jesus. Meu nome é Geisa Holanda, vossa irmã em Cristo, se assim concordarem. Aos que se dispõem a ouvir, agradeço que o Espírito Santo venha com seu poder sobre os enfermos, os encarcerados, os endividados e os amargurados, os que choram por perder um ente querido, alguém que partiu deixando tristeza e saudades. Quero convidar os que ouvem a meditar em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 31. Vamos à leitura, irmãos? Chama-se No Caminho de Emaús, ou seja, conta a história do aparecimento de Jesus Cristo para os seguidores dele. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Versículo 17. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Ou seja, Jesus fez a pergunta, né? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram assustados, pois foram de madrugada ao túmulo. Versículo 23. E não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Versículo 24. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Versículo 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles, para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Irmãos, aqui Jesus está nos dizendo o seguinte, que no versículo 25, irmãos, são coisas sérias, não é? E vale a pena nós, os cristãos, meditar. Aqui Jesus nos ensina a acreditar no que está escrito, no que está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Os que não crêem no que está escrito, não crêem no Senhor Jesus como o único verdadeiro Consolador. Vimos que Jesus viu eles entristecidos e os seguiu. Calmamente seguiu eles, seguiu. E no versículo 26, Jesus nos assegura, nos dá testemunho de que o sofrimento às vezes é necessário para alcançarmos uma grande graça e que Deus nunca nos abandona.
No versículo 31, os seguidores tiveram os olhos abertos, ou seja, tiveram entendimento de que aquele era o próprio Jesus que os visitava. Amém. Então, meus irmãos, vamos sempre ter fé, amados irmãos. Vamos crer, vamos confiar em Deus, sempre, sempre e sempre, acreditando que Ele é o próprio Jesus, que Jesus é Deus e é capaz de estar conosco em todas as ocasiões, mesmo no sofrimento necessário. Quando tropeçamos, Ele não nos deixa cair. Quando caímos, Ele nos levanta, nos anima através da nossa fé. E em sua existência, que Ele, neste momento, esteja em cada um dos irmãos como Consolador e Salvador. Que Ele se faça reconhecer em cada um dos meus amados irmãos que Ele é único e é o verdadeiro. Amém? Graças a Deus. Agradeço a todos e até o próximo áudio. Muito obrigada. E você, que deseja aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma, essa é a oportunidade. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós iremos fazer oração em favor da sua vida e de toda a sua família, tá bom? Então vamos lá fazer a oração da fé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, realizamos agora, Deus, a oração da fé em prol dessa vida, dessa pessoa. Reconhecemos que somos pecadores, mas nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa alma. Alcance essa vida, assim como o Senhor restaurou. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja livre pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas